O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditaste em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação, nós ouvimos o Evangelho de hoje, que é a continuação do Evangelho de ontem. Então, se talvez alguém não tenha escutado o Evangelho de ontem, foi uma das ocasiões em que Jesus expulsou os vendilhões do templo. O Evangelho de ontem falou várias coisas, né? Teve Jesus que amaldiçoou a figueira que não deu frutos, depois Jesus expulsou os vendilhões do templo e depois Jesus falou sobre a fé. Se tiverdes fé, direis a esta montanha que se arranque daqui e jogue ao mar, e ela de fato o fará. Então, no meio do Evangelho de ontem, contou na versão de Marcos, que é uma versão mais reduzida, Jesus expulsando os vendilhões do templo. Jesus que diz que a casa de Deus se tornou um antro de ladrões. E aí os fariseus ficaram muito incomodados, ficaram bastante irritados com essa atitude de Jesus. Por isso que no Evangelho de hoje, quando Jesus volta ao templo, eles perguntam: com que autoridade você faz isso? Ou seja, com que autoridade você expulsou os vendilhões do templo? Com que autoridade você nos chama de ladrões? E aí Jesus então faz essa incógnita. É mais ou menos aquilo que eles sempre fizeram com Jesus. Uma pergunta que qualquer resposta não fique bem, né? Quando, por exemplo, perguntam para Jesus: é lícito ou não pagar o imposto a César? Né? Se Jesus dissesse que é lícito, então Jesus estaria a favor do Império Romano contra os judeus. Se dissesse que não era lícito, então ele estaria incitando uma revolta contra o Império e também seria algo ruim. Jesus então devolve na mesma moeda, pergunta para eles: o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles mesmos chegam a essa conclusão, né? Se nós dissermos que o batismo de João era do céu, ou seja, que vinha da parte de Deus, que era inspirado por Deus, ele vai nos perguntar: então por que vocês não foram batizados por João? Porque os fariseus, os mestres da lei, os anciãos não procuravam João para ser batizado. Quem procurava eram os pecadores, né? Os que se reconheciam pecadores. Por isso Jesus entra também na fila e vai ser batizado. João até se assusta e diz: não, eu não posso batizar o Senhor. Mas Jesus se coloca junto com os pecadores. Então os fariseus não procuraram João. Então se eles dissessem que era do céu, eles estariam afirmando que eles não acreditavam em Deus. Mas se eles dissessem que o batismo de João era um batismo meramente humano, o povo ia ficar contra eles, porque o povo dizia que João era profeta, e de fato Jesus disse que João foi o maior de todos os profetas. E aí, como é que fica então? A resposta deles foi a pior de todas. Eles ficaram isentos. Não sabemos. Qualquer resposta que eles dessem para Jesus estaria bom. Jesus aceitaria qualquer uma das duas respostas. O problema é ficar isento. Ah não, eu não me envolvo.
Um dos maiores pecados que nós cometemos na atualidade é o pecado da omissão. Dois pecados que se confundem, são muito próximos e muitas vezes são um decorrente do outro. Um se chama omissão. Nós raramente confessamos esses pecados, muito interessante isso. Mas nós, quando fazemos o ato penitencial, nós pedimos perdão. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Se eu não faço o bem que eu poderia fazer, é um pecado. Não, mas eu não fiz nada. Esse é o problema, você não fez nada. Poderia ter feito e não fez. Se eu tiver a oportunidade de defender a verdade e não fizer, é pecado de omissão. Primeiro, omissão. Segundo, que é mais grave ainda. Mais grave ainda. O pecado, o nome é estranho, mas eu vou explicar. O pecado chama respeito humano. Na teologia, quando diz respeito humano, não significa o respeito que nós devemos às pessoas. O pecado de respeito humano é quando eu tenho mais medo de desagradar uma pessoa do que a Deus. Esse é chamado pecado de respeito humano. Eu tenho medo de desagradar as pessoas, mesmo ofendendo a Deus. Se nós olharmos para a vida dos santos, de um modo muito especial para a vida dos mártires, eles não tinham respeito humano no sentido do pecado, né? Eles diziam claramente a quem quer que fosse, poderoso como fosse. João Batista, por exemplo, quando disse para o rei: não é lícito que você fique com a mulher do seu irmão. Ele poderia muito bem dizer: quer saber de uma coisa? O homem é rei, eu não vou me meter nessa, deixa ele fazer o que ele quiser, porque eu não vou, imagina, o homem é rei, ele vai me prender, ele vai me matar, eu não vou falar que ele está errado. Isso seria respeito humano. E João Batista não teve, ele disse: olha, o senhor é rei, mas está errado. Quando Davi ficou com a mulher de Urias, o profeta Natã entrou na sala do rei e disse: olha, tinha um homem, vou contar bem rapidinho a história, vocês conhecem bem. Tinha um homem muito rico que tinha várias ovelhas e vários cordeiros. E tinha um homenzinho muito pobre que só tinha uma ovelhinha. Aí aquele homem rico foi fazer um jantar para os seus convidados, matou a ovelhinha do homem pobre e deu de comer aos seus convidados. Davi ficou irritadíssimo e disse: esse homem deve morrer. O profeta apontou e disse: esse homem é o senhor, rei, que ficou com a mulher de Urias. O profeta não teve respeito humano, era o rei, mas ele estava falando a verdade. Então, omissão e respeito humano foi o pecado que os fariseus cometeram. Nós não sabemos, não sei a resposta. E Jesus então disse: então eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Por que que Jesus não disse? Porque se eles não estivessem dispostos a enfrentar as dificuldades por causa da verdade, eles não estavam prontos para entender a autoridade de Jesus. Se eles não estivessem dispostos a sofrer as consequências de estar do lado da verdade, eles não compreenderiam quando Jesus dissesse que a autoridade dele vinha do céu, que a autoridade dele vinha de que ele era o próprio templo. Destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Estava falando do templo do seu corpo. Esse é o grande chamado do nosso tempo de hoje: tomarmos uma posição. Tomarmos uma posição. Tem uma historinha que diz que uma alma em cima do muro. De um lado estava Deus, do outro lado estava Satanás. E Deus chamava a pessoa: venha para o meu lado, venha para cá, venha para o céu, venha para o paraíso, venha para junto de mim. Deus chamando a pessoa. E do outro lado Satanás de braços cruzados, não falava nada. E um anjo perguntou: por que Deus chama a pessoa para o lado dele e Satanás não chama para o lado dele? Aí a resposta: porque o muro já é de Satanás. Estar no meio do caminho, eu já tomei uma decisão. Ficar parado no meio, eu já tomei uma decisão. Não fazer nada é também uma escolha, uma má escolha. O bem não é só a ausência do mal. O bem é uma atitude. Se você diz, por exemplo, um marido e uma mulher, um esposo e a esposa, aí diz assim: o homem é um bom marido, aí ele não faz nada de mal,
Isso não define um bom marido, não é verdade? Não define uma boa pessoa. O funcionário é bom? Ele não faz nada de mal. Isso não define que ele é um bom funcionário. O que define que é bom são as atitudes boas. O bem é uma ação. Aqueles ficaram parados, não sabemos, não me interessa. Então você não está buscando o reino dos céus. Então vocês não vão entender quem sou eu, diz Jesus. Que a nossa atitude, a nossa fé, seja uma fé que busca a presença do Senhor, que dê um passo na direção, que vá adiante. Hoje, dia de sábado, também nós celebramos. Todos os sábados é memória de Nossa Senhora. Hoje é dia de nós lembrarmos dessa mãe tão querida. E a primeira leitura de hoje, ela nos ajuda bastante a entendermos quem é Nossa Senhora. São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E nesse tratado, e em vários outros escritos desses mesmo santo, ele chama Jesus Cristo de a sabedoria encarnada. E no livro do Eclesiástico, hoje que nós ouvimos a leitura, fala justamente sobre a sabedoria. Jesus é a sabedoria encarnada. Jesus é a sabedoria em pessoa. Mas olha que interessante. No versículo 23 diz assim: por isso glorifico a quem me dá a sabedoria. Qual é a glória que nós devemos render à Virgem Santíssima? Quais são os louvores que devemos cantar à Virgem Santíssima? Porque se nós temos a sabedoria encarnada, se nós temos Jesus Cristo, foi pelo sim de Maria que nós recebemos. Maria é aquela que nos dá a sabedoria. Se Jesus veio a nós por meio de Maria, mais ainda, Jesus quis vir a nós por meio de Maria. Jesus poderia ter vindo a nós de qualquer forma que Ele quisesse. Jesus poderia ter descido do céu e adulto. Jesus poderia ter nascido de uma flor. Jesus poderia ter feito o que Ele quisesse. Ele é Deus. Mas Ele escolheu a Virgem Santíssima. Se Jesus quis vir a nós por meio de Maria, não tem escolha mais sábia do que querermos ir a Jesus por meio de Maria. Alguns dizem assim: eu não preciso de Maria para ir a Jesus. Essa pessoa, ela ainda não percebeu que essa fala dela é tão arrogante e tão presunçosa que ela está se achando mais sábia do que Jesus. Se Jesus quis vir a nós por meio de Maria, se Ele que é a sabedoria encarnada, se Ele que é o Todo-Poderoso, Ele escolheu este caminho, na minha presunção e na minha arrogância eu vou escolher outro caminho. Ele escolheu Maria, como nós não escolheríamos também, como nós não a escolheríamos também, como mãe, como caminho seguro, como caminho mais rápido, fácil e seguro para chegarmos a Jesus. Que hoje nós tenhamos o nosso coração voltado para louvar ao nosso Deus por esta mãe tão excelsa, tão maravilhosa e tão sublime, que é a Virgem Santíssima, que intercede por nós, nos dá a sabedoria encarnada e nos ensina a chegarmos até Jesus. Se nós, na nossa fragilidade, não conseguimos amar a Deus como Ele merece, e de fato não conseguimos pelas nossas forças, entremos na escola de Maria, do seu Imaculado Coração, que lá com certeza aprenderemos a amar Jesus como Ele merece. Que Deus nos abençoe e que a Virgem Santíssima nos acolha no seu coração imaculado. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.